Pois é, a gente tem uma informação que acaba de chegar, Valdo. A gente estava na expectativa para o novo ministro da Educação, futuro ministro da Educação, e o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou há pouco nas redes sociais que Ricardo Vélez Rodrigues foi o escolhido para assumir o Ministério da Educação. Valdo, então, estava correndo por fora, esse nome já estava sendo cogitado? Eu acho que ele é colombiano, se não me engano. Eu tenho que checar isso. Mas ele estava correndo por fora depois que o nome do Mozar Ramos foi ali vetado, né, previamente pela bancada evangélica. Esse nome circulou com a possibilidade de... Estava correndo por fora ali, que tinha contatos exatamente com a equipe de Jair Bolsonaro. Ele estava sendo ventilado realmente. Mas hoje, durante o dia, ninguém falou dele. O Guilherme Shelby foi lá conversar com o presidente eleito Jair Bolsonaro na Grande do Torto. Tinha essa possibilidade de ser ele. E agora vem esse nome, Vélez, ser professor de filosofia, mestre em pensamento brasileiro pela PUC do Rio de Janeiro, doutor luso brasileiro. Vamos checar aqui exatamente, vou tentar dar algumas ligações aqui agora. Ele é colombiano, O presidente eleito Jair Bolsonaro, em que ele revela aí Ricardo Vélez, um filósofo, autor de mais de 30 obras, atualmente professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército para o cargo de ministro da Educação. Saremek, sua avaliação aí sobre acho que era a principal, a última grande pasta a ser confirmada para fechar o primeiro escalão de Jair Bolsonaro a partir do próximo ano. Eu estou vendo aqui o currículo dele. Ele é formado pela Universidade Pontifícia Javeriana, da Colômbia. A graduação é em Teologia, no Seminário de Bogotá. É mestre em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro e doutor em Filosofia pela Universidade de Gama Filho. Homem ligado à religião, cristã, tem experiência na área de filosofia e pensamento brasileiro e tal. Não parece um técnico na área de educação. Parece mais um ideólogo do que um técnico, um especialista na área de educação. Mas eu confesso que precisa informar mais. Mas pela biografia, pelo currículo, dá essa sugestão de que é mais um ideólogo, mais um conservador, do que um especialista, um técnico. Porque o Ministério da Educação é uma coisa... primeiro, é uma estrutura muito complexa para você tocar, administrativamente complexa, requer muita capacidade administrativa. Você tem, por exemplo, o Enem, você tem os testes que são aplicados aos alunos de ensino médio, ensino primário, você tem o controle das universidades federais. Então, é um ministério extremamente complexo administrativo que precisaria de uma pessoa com competência administrativa comprovada. E, além disso, tem esse ponto que nós já havíamos levantado antes aqui, que a educação brasileira precisa de uma revolução, mas não uma revolução ideológica, e sim uma revolução técnica, né, para tornar o ensino mais eficiente. Enfim, acho que não saiu bem, não. Precisa pensar melhor, mas eu acho que a primeira impressão não é boa, Sérgio. Valdo, Contra colombianos, mas é estranho você pegar um estrangeiro para cuidar da educação brasileira. Não sei, tem que checar primeiro. Ele atualmente coordena o Centro de Pesquisas Estratégicas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas ele está radicado no Brasil há muito tempo. Há muito tempo, né? Há muito tempo, radicado no Brasil, ele está professor aqui no Brasil, ele está radicado no Brasil há muito tempo. Valdo, então a gente vai ter que acompanhar, ainda no final da noite de hoje, os desdobramentos, claro, no Jornal das 10, mas o comportamento de especialistas da área educacional daqui do país, do setor, e também das bancadas no Congresso Nacional, até que ponto que pode ter pesado aí a questão que a gente falou da bancada evangélica. Parece um nome mais conservador, como disse o Sardenberg, e aí vai agradar exatamente aqueles apoiadores de Jair Bolsonaro. Eu acho que por isso ele escolheu esse nome, né, do Ricardo Vélez. Então, acho que ele realmente chegou a ensaiar ali um convite para o Mozar Ramos, que seria um nome muito bom, né, pelo seu perfil.
Só que o que a gente ouviu falar é que quando circulou o nome do Mozart, né, no Congresso Nacional, deputados de esquerda saíram comemorando. Aí, quando o pessoal da bancada evangélica viu aquilo, tem alguma coisa errada. Se os deputados da esquerda estão comemorando a escolha de um ministro pelo Jair Bolsonaro, vamos lá no Onyx Lorenzoni para reclamar. E aconteceu o que aconteceu. Lógica. Sarnemeg estava acrescentando alguma coisa, mas a gente estava sem o seu áudio, Sarnemeg, diga. É uma escolha ideológica, não é uma escolha técnica. Trata-se de uma pessoa de pensamento conservador e foi escolhido por isso. Pois é. E tem a questão do orçamento da área de educação, o Sarnemeg. Quando eu falava dos principais ministérios do governo Bolsonaro, porque o Ministério da Educação é o que a gente diz de um dos ministérios que tem muita capilaridade. E, embora a verba talvez não seja suficiente para implementar um projeto eficiente e de qualidade, mas, de qualquer maneira, é uma verba significativa. É uma verba muito grande, né? Você distribui, o Ministério distribui dinheiros para prefeituras e para governos estaduais, com os diversos programas que tem, Fundep e tal, e não só distribui dinheiro, como administra vários programas, né? E entre eles o Enem e tal, e outros programas. E administra as universidades federais. E aqui eu já vou adiantando um ponto que me parece muito importante, que vai ser o seguinte: vai dar conflito isso aqui, porque, por outro lado, é público e notório que nas universidades federais brasileiras você tem uma dominância do pensamento de esquerda. Claramente, o reitor, por exemplo, da Federal do Rio de Janeiro é do PSOL, né? Então, nas universidades federais e a maioria delas, há uma dominância de pensamento de esquerda, reitores, professores, diretores, etc. E você colocando um ministro que não é técnico, né? Vai ter um conflito, enfim, uma disputa, um conflito bem importante nessa área. O que é ruim, porque o que a gente precisava era de eficiência educacional e não esse tipo de disputa ideológica, Sérgio. Pois é, estou vendo aqui que, diante desse impasse, até hoje, né, para definir o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues o colombiano foi chamado às pressas de Juiz de Fora para conversar com Bolsonaro, com a equipe dele, e hoje foi confirmado como ministro da Educação. Ele é formado, reforçando, ele é formado em filosofia pela Universidade Pontifícia Javeriana e em teologia pelo Seminário Conciliar de Bogotá. É professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. É professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, ou seja, é um nome afinado com o Exército, né, com as Forças Armadas, mostra o perfil conservador que o Sarnemeg estava destacando, ou seja, uma filosofia afinada com a de Jair Bolsonaro. É isso que pesou claramente depois de uma possibilidade de um nome que seria mais ali apropriado para o cargo, na minha opinião. A repercussão de Ricardo Vélez Rodrigues para ocupar a pasta no Ministério da Educação no governo Bolsonaro, você vai ver também no Jornal das 10.